Olá, meu querido irmã, minha querida irmã, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Nós vamos dar sequência ao estudo da Carta de Romanos a partir desse momento. Hoje nós vamos dar sequência aí e falar a respeito do capítulo 5 da Carta de São Paulo aos Romanos. Espero que até agora esteja sendo muito produtivo esse estudo para você, eu tenho certeza que sim, porque para mim está sendo. Acompanhar os vídeos dos irmãos aí está sendo maravilhoso. Meu nome é Antônio Marcos, pode me chamar de Marcos ou Marquinho. Faço parte aí da equipe, né, juntamente com os demais irmãos que estiveram aqui com vocês, da equipe de formadores do Ministério de Pregação da nossa arquidiocese. Participo de um grupo de oração jovem chamado Filhos de Davi. Esse grupo de oração acontece aí aos domingos, né, às 19 horas em Sorocaba. Acontece normalmente, né, porque nesse tempo de pandemia aí tá tudo meio bagunçado. E como eu disse, hoje eu vou partilhar com vocês um pouquinho sobre a Carta de São Paulo aos Romanos, sobre esse 5º capítulo, né? Vocês acompanharam os demais vídeos, eu tenho certeza disso, vocês viram aí nos demais vídeos, e até aqui, né, você deve ter percebido que Paulo tratou a respeito da condição de pecado do homem, né? Paulo tratou a respeito da condição de pecado do homem e da necessidade que o homem tem de justificação. Nós teremos um vídeo ainda durante as nossas formações aqui sobre justificação, mas eu vou falar um pouquinho disso hoje também. Depois de falar da necessidade da justificação, ele fala do método, ou seja, de como obter a justificação. E esse método é pela fé em Jesus Cristo, né? Mediante a fé em Jesus Cristo. E no capítulo 5, que nós vamos ler a partir de agora, Paulo, ele fala das consequências da justificação. Então, nesse momento nós iremos falar disso, irmãos, das consequências da justificação. Eu vou utilizar aqui a tradução da Bíblia de Jerusalém, tá? Pode ser que em alguns momentos aqui eu use uma expressão de alguma outra tradução, tá bom? Mas, de modo geral, eu vou utilizar aqui a tradução da Bíblia de Jerusalém. Antes de iniciar, irmãos, eu gostaria de fazer uma oração com você, se você puder fazer essa oração comigo. Vamos lá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo, nós nos aproximamos com reverência da Tua Santa Palavra. Nós nos aproximamos com reverência porque nós não estamos diante de um livro. Nós não estamos investigando um livro, nós estamos diante de uma pessoa. Espírito Santo, traga-nos revelação da palavra. Traga-nos revelação a respeito da pessoa de Jesus por meio dessa palavra. Abra o nosso coração para acolher a tua revelação. E abra os meus lábios para que eu possa proclamar toda a riqueza da tua palavra. Nós oramos, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Querido, se aproxime da palavra não como alguém que investiga um livro. Uma pessoa que é especialista em literatura, por exemplo, pode se aproximar de um livro de Shakespeare, né? E pode investigar esse livro cientificamente e querer entender ali as conjunções, querer entender os tempos verbais, querer entender o sentimento de Shakespeare ao escrever, ou seja, ter um olhar científico, né, para aquele livro. Nós não nos aproximamos da Bíblia com o mesmo olhar. Nós nos aproximamos da Bíblia com o olhar de quem não vai ler um livro, mas quem vai encontrar uma pessoa. Nós estamos em busca da revelação de uma pessoa, e essa pessoa se chama Jesus Cristo. Então se aproxime da Sagrada Escritura com essa intenção, amém? Nós vamos dar sequência aqui, vamos, na verdade, iniciar aí o estudo do 5º capítulo da Carta de São Paulo aos Romanos. Se você está com a sua Bíblia, eu espero que você esteja, pegue a sua Bíblia e leia junto comigo. Então você vai ver que boa parte aqui, eu não vou estar olhando aqui para a câmera, boa parte aqui da formação, vou estar olhando para a Bíblia. Então, olhe para a Bíblia nesse momento e vamos ler, vamos acompanhar. E aos poucos nós vamos entendendo e buscando essa revelação de Deus para nós. Então, Paulo começa o 5º capítulo dizendo o seguinte: tendo sido, pois,
justificados pela fé, estamos em paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por quem tivemos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, Paulo ele começa o capítulo 5 falando, tendo sido, pois, justificados pela fé. Então, Paulo ele retoma esse que é um assunto recorrente na sua carta, que é o assunto da justificação. O Catecismo da Igreja Católica define justificação como a remissão de pecados, a santificação e a renovação do homem interior. Na verdade, o Catecismo diz isso citando o Concílio de Trento. E ele diz mais, ele diz ainda a seguir, no parágrafo 1989, ele diz que a primeira obra da graça do Espírito Santo é a conversão, que opera a justificação. Então, vamos entender o que é justificação. Quando Paulo diz, tendo sido, pois, justificados. O que significa essa justificação? Geralmente nós vemos as seguintes definições para justificação. Ou seja, é você ser colocado em um tribunal e ser declarado justo. Né? Nas nossas pregações a gente costuma ouvir isso. Mas justificação não é apenas isso. Justificação não é apenas ser declarado inocente. Justificação não é apenas ter uma sentença revogada. Justificação é mais que isso. Justificação é ser tornado justo. Ser tornado justo, o que isso quer dizer? Veja, quando nós falamos de justificação, o tema justificação, ele é um tema muito complexo, né? Muito complexo, inclusive dentro do cristianismo, dentro da cristandade. Por quê? Porque nós sabemos que o tema da justificação foi um dos temas chaves da Reforma Protestante. Para a teologia evangélica, para a teologia luterana, para a teologia protestante, a justificação é esse único ato de Deus de tornar alguém, de dar uma inocência para alguém, ou seja, um pecador que é miserável, que é pecador, no momento da sua conversão, ao aceitar Jesus, ele é tornado justo. Então, naquele momento aconteceu a justificação. Essa é a visão, essa é a teologia evangélica, a teologia protestante. Mas a justificação não é isso. A justificação não é apenas esse ato, também é isso, mas não é apenas esse ato. A justificação acontece em toda a vida cristã. Justificação, ou ser justificado, é uma obra do Espírito que acontece sim no momento da conversão, no momento em que você recebe Jesus como teu Senhor e Salvador, mas também é algo que acontece nos sacramentos, também é algo que acontece quando você vai para a confissão, quando você recebe a Eucaristia, também é algo que acontece quando você se aproxima com o coração contrito de Deus pedindo perdão, também é algo que acontece quando você busca meios de santificação. A justificação não é apenas aquele ato no momento da conversão, mas a justificação é toda a obra da graça na vida do cristão que faz do cristão alguém justo. Veja, a justificação ela não é um ato que não tem uma consequência em toda a vida do cristão. Não é simplesmente um sentimento de eu confio em Cristo, eu creio em Cristo, eu estou justificado. Não é isso. A justificação é o processo de tornar-se justo. Não é uma sentença, mas é o processo de tornar-se justo. Então, o que é justificação? Justificação é santificação. Justificação é parecer-se com Cristo. Justificação é ser transformado de ímpio, de pecador em justo, em santo. Esse é o processo de justificação. Então ele fala, tendo, pois, sido justificados pela fé, estamos em paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o primeiro fruto, e aqui nós vamos falar dos frutos da justificação, o primeiro fruto da justificação está intimamente ligado à salvação. Porque Paulo diz que o primeiro fruto da justificação somos justificados por Cristo, né? Fomos justificados por Cristo.
Então, a partir disso, temos paz com Deus. Estamos ou temos paz com Deus. A palavra utilizada aqui, irmãos, para paz é a palavra eirinim, né? Eirinim, a palavra grega eirinim. E essa palavra paz está ligada à salvação. E nós vamos ver, por exemplo, em Lucas 7,50, Jesus dizendo, vai em paz, vai em eirinim, a tua fé te salvou. Então veja, Jesus falando de paz e falando de salvação. Em João 14,27, Jesus também diz, dou-vos a minha paz, dou-vos a minha eirinim. Então, eirinim, a palavra paz, está presente na Sagrada Escritura, sempre muito ligado, né? A palavra está ligada, na verdade, ligada à salvação. Está ligada à salvação. Qual que é o significado exato dessa palavra na língua grega? Então, o significado de eirinim, de paz na língua grega, é o contrário de guerra e de inimizade. Então, o contrário de guerra e de inimizade. O que Paulo está querendo dizer? Que nós temos paz com Deus. Paulo está dizendo o seguinte, que por conta do nosso pecado, por conta do pecado da humanidade, o homem ele é feito inimigo de Deus. O homem ele trava uma guerra contra Deus, mas pela fé em Jesus Cristo nós recebemos eirinim, nós recebemos paz, ou seja, a inimizade é desfeita, é transformada em paz, em amizade. A guerra é desfeita e é transformada em paz, em amizade. Então, pela fé em Jesus, nós recebemos essa palavrinha aqui, eirinim, ou seja, paz. Nós recebemos paz de Deus. Nós recebemos paz de Deus. E essa palavra, irmãos, ela é aplicada aqui no presente. Ela não é aplicada como um bem futuro da graça. Ela não é aplicada como um bem futuro da justificação. A palavra paz é aplicada aqui como um bem presente. Nós estamos em paz com Deus. Nós estamos em paz com Deus. O com tem um sentido de relacionamento. Então nós estamos em paz com Deus. O que isso quer dizer? Que nós temos paz com Deus hoje. Apesar de nossos pecados e misérias, pelos méritos de Jesus, nós temos paz hoje. Nós somos tirados da inimizade, somos tirados da guerra com Deus e somos colocados na amizade hoje. Esta é uma graça atual. A paz com Deus é uma graça atual. E ele continua dizendo, né? Nós temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o único caminho, o único método para ter amizade, para ter paz com Deus é Jesus. Jesus é o único caminho. Jesus é o único mediador. Jesus é o único caminho. Ele é o caminho que leva, que conduz ao Pai. Então, ele é o único método. E aí Paulo continua dizendo, Paulo continua falando no segundo versículo, né? E por ele, né, por meio de Jesus, é que tivemos acesso a essa graça. Que graça é essa, irmãos? A graça da salvação, da justificação, da paz com Deus. Por meio de Jesus nós tivemos acesso a essa graça, na qual estamos firmes. Na qual estamos firmes. E nos gloriamos na esperança de possuir um dia a glória de Deus. Veja, a palavra acesso, quando ele diz, é por meio de Jesus que tivemos acesso a essa graça. A graça aqui no sentido da salvação, da justificação, da paz com Deus. A palavra acesso é a palavra grega prosagogen, ou sei lá como é que fala isso, prosagogen, né? A palavra grega é prosagogen. E ela tem aqui um sentido, não apenas de acessar por exemplo, eu entrar por esse quarto, por essa porta, eu abro a porta e eu tenho acesso à sala. Não é esse sentido. O sentido da palavra prosagogen é o sentido de ter acesso com interação íntima. Olha isso, gente. Acesso com interação íntima. O que quer dizer? É acesso tete a tete, cara a cara. Ter acesso cara a cara. Paulo está dizendo o seguinte, que por meio de Jesus nós temos acesso cara a cara, nós temos acesso íntimo a Deus.
e recebemos essa graça, a graça da salvação, da justificação, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança de possuir um dia a glória de Deus. Então nós temos acesso cara a cara, acesso livre. E aí ele fala sobre esperança. Ele fala sobre essa esperança, a esperança de um dia possuir a glória de Deus. A palavra esperança, também no original grego, é a palavra eupide. Isso aqui é um pouquinho mais fácil de falar. Eupide. A palavra eupide, no original grego, ela tem ali a sua origem etimológica, mas o sentido original dela, o sentido primário dela, é o sentido de antecipar com prazer. Ou seja, não é apenas esperar algo que está no futuro, mas é uma esperança tão firme, uma esperança tão forte que antecipa aquilo que está no futuro. A esperança que Paulo está falando é uma esperança que antecipa aquilo que está no futuro. Veja, a esperança aqui que Paulo está falando, que é a esperança cristã, é sim uma esperança dos acontecimentos escatológicos, ou seja, é sim uma esperança voltada para aquilo que há de vir, para a segunda vinda de Cristo, para o juízo, é sim uma esperança voltada para a salvação, para a ressurreição do corpo, é sim uma esperança escatológica, porém, não é apenas isso. A esperança cristã é uma esperança que já nos dá um gostinho daquilo que nos está reservado no futuro. Nós não temos uma esperança cega. Cristianismo não é esperança cega. Cristianismo é uma esperança que prova. Provai e vede quão suave é o Senhor, não é isso? Ou seja, nós ainda não estamos com o Senhor, mas nós estamos provando e nós estamos vendo. A esperança cristã é essa. Que não fica só olhando numa utopia, esperando o desconhecido. Não, nós já experimentamos aquilo que nós esperamos. É uma esperança, irmãos. Então o sentido dessa palavra é essa. É o sentido de antecipar com prazer, com alegria, aquilo que está no futuro. Então esse é o sentido de esperança. E é importante nós entendermos aqui que esperança é diferente de certeza. Nós temos uma esperança firme. Nós esperamos a salvação, nós esperamos a vinda de Cristo, mas uma coisa é esperança, outra é certeza. A teologia evangélica, a teologia protestante fala de certeza de salvação. Certeza de salvação. No cristianismo, no catolicismo, na revelação, nós não podemos falar de certeza de revelação. Ninguém pode ter certeza de revelação, a não ser por uma revelação privada. Ninguém tem certeza de salvação. Por quê? Porque a salvação ela é feita por meio da graça, mas ela também conta com uma certa cooperação humana. É aquilo que a Bíblia chama de perseverança dos santos. É isso que a Bíblia diz de perseverança dos santos. Então, é aquele que perseverar até o fim que será salvo, diz a palavra, diz a Sagrada Escritura. Então, a salvação ela é fruto da graça. E é a graça quem opera a salvação. E é por mérito de Jesus que nós somos salvos, não é mérito nosso. Porém, essa graça ela também conta com uma certa cooperação humana. E queridos, nós temos esperança de salvação por quê? Porque nós temos certeza que Cristo tem poder para nos salvar. Mas nós temos a consciência de que nós somos miseráveis e que se não for Ele operar salvação em nós, nós não seremos salvos. Se depender de nós, nós não seremos salvos. Se depender do quanto eu tenho feito, nós não seremos salvos. Por isso eu espero salvação dele que tem poder para me salvar. Eu espero salvação dele que tem poder para me salvar. Eu não tenho certeza. Eu não tenho certeza porque a salvação depende dele. Então, nós temos esperança de salvação, irmãos. Esperança dessa salvação. Porém, como eu disse, não é uma esperança cega. É uma esperança que já prova aquilo que está acontecendo no futuro. E aí, Paulo, por um breve momento, depois de dizer tudo isso, Paulo, por um breve momento, ele fala da esperança cristã. Ele aprofunda nesse tema da esperança cristã, tendo como ponto de partida as
tribulações, né? E as tribulações, a tribulação, na verdade, é um assunto muito caro, é um assunto muito relevante quando nós olhamos para a vida da igreja cristã. Por quê? Porque a igreja cristã vivia em um momento, e a todo momento, intensas perseguições. Então é um assunto muito relevante, muito importante para a igreja cristã, e Paulo sabia disso, e essa é uma das razões com certeza que o motivou a escrever sobre tribulação e esperança. No versículo 3 nós vamos ver o seguinte: não só isso, mas nos gloriamos até nas tribulações, pois sabemos que a tribulação produz a perseverança. A perseverança, a virtude comprovada produz a esperança. Bom, agora eu quero que você preste muita atenção, porque quando nós olhamos para o significado de algumas palavras que estão aqui no original grego, a gente compreende que o sentido é muito maior do que aquilo que a tradução nos propõe, tá bom? Então vamos lá. A primeira palavra que aparece aqui, quando Paulo diz, não só por isso, mas nós nos gloriamos, a palavra que aparece aqui é gloriamos. A palavra gloriamos lá no original grego é a palavra eita, gente, ó, é difícil de falar, hein? Misericórdia, hein? Misericórdia. Depois vai ter um material complementar aí debaixo do vídeo, vocês veem como que escreve e se vira para pronunciar isso aí, viu? Porque é difícil. Mas a palavra no original grego é kafikometa, tá? Kafikometa. Essa palavra, a melhor tradução para ela é vanglória. Não é glória, não é gloriar, é vangloriar. Existe uma vanglória negativa e existe uma vanglória positiva. Nesse caso, o melhor termo mesmo é isso, é vanglória. Mas como assim vanglória? Né? Como assim vanglória? A nossa vanglória, e vanglória aqui não está necessariamente ligada a uma glória vã, tá bom? A vanglória aqui realmente está ligada a gloriar-se em algo. Sabe quando você tira vantagem de algo? Sabe quando, por exemplo, quando você está conversando com alguém e você diz assim, olha, não faz isso porque senão vai dar errado. Aí a pessoa vai lá e faz e dá errado, aí a pessoa chega para você e fala, aí você fala para ela, não te avisei? Naquele momento você está vangloriando naquela situação. Não necessariamente isso é algo ruim, entenda? Não necessariamente isso é algo ruim, você está se vangloriando daquela situação, ou seja, você está pegando aquela situação e você está trazendo a glória para si. Não necessariamente isso é negativo, vamos entender isso aqui. A nossa vanglória não está nos nossos méritos. Ou seja, nós não dizemos assim, nós somos salvos, ou eu sou salvo. Eu sou salvo porque eu aceitei Jesus. Ou eu sou salvo porque eu tenho uma vida de oração. Ou eu sou salvo porque eu tenho tal devoção. Ou eu sou salvo porque eu sou católico. Ou eu sou salvo porque eu sou pregador. Não. Nós não nos vangloriamos nos nossos méritos, nas nossas obras. Mas nós nos vangloriamos, nós nos gloriamos na esperança de possuir a glória de Deus. A nossa vanglória não está naquilo que nós fazemos, mas a nossa vanglória está naquilo em que nós dependemos totalmente de Jesus. Nós dependemos, a nossa salvação depende dele, e a nossa vanglória está naquilo que nós dependemos dele para receber, que é a salvação. Nós não nos vangloriamos nas obras, nós nos vangloriamos na esperança de possuir a glória de Deus. Nós nos vangloriamos na esperança de possuir a glória de Deus. Isso é muito forte, irmão. Isso é muito forte. Então a nossa vanglória não está nisso, não está nos méritos, mas está nessa esperança de possuir a glória de Deus. E aí depois ele diz, olha, por isso nós nos gloriamos até nas tribulações. Tribulações aqui realmente tem um sentido de tribulação, de provação, né? Nós nos gloriamos na tribulação, pois sabemos que a tribulação, preste atenção, a tribulação produz a perseverança. Em algumas traduções já vem como paciência. Então, geralmente, as duas palavras que são utilizadas para traduzir isso aqui é perseverança ou paciência. Então, a provação, a tribulação produz a perseverança ou paciência, dependendo da sua tradução bíblica. A palavra grega empregada para perseverança ou para paciência, né, para esse texto,
A palavra grega empregada é a palavra hipomoné. Hipomoné, né? Parece quase francês, né? Mas é grego, hipomoné. E ela aqui não tem um sentido de perseverança. Não tem um sentido de perseverança. E também não tem um sentido de paciência. Não tem esse sentido. Por quê? Porque o que é perseverar? Perseverar é você continuar, né, numa situação, independentemente se isso vai te trazer algum fruto ou não. Então, por exemplo, estou aqui na minha casa, em época de isolamento social, de coronavírus e tal, não estou saindo para nada. Estou perseverando. Mas isso não necessariamente no futuro vai trazer algum reflexo para a minha vida. Depois disso vai acabar, eu perseverei, mas não colhi fruto nenhum. Foi só um tempo. Eu perseverei. Mas não é isso que a Bíblia está dizendo quando usa a palavra aqui, hipomoné. Hipomoné tem o sentido de firmeza, constância, resistência. O que Paulo está querendo dizer? Que a tribulação produz firmeza. A tribulação produz resistência. Quando nós somos provados, nós somos fortalecidos. A gente fica mais duro, a gente aguenta a porrada mais forte. É isso que Paulo está dizendo, resistência. A provação, a tribulação produz resistência, firmeza. E aí depois que ele diz isso, no versículo 4 ele diz, a perseverança, que aqui a gente entendeu que não é perseverança, é hipomoné, né? Então a hipomoné, a perseverança, produz a virtude comprovada, e a virtude comprovada produz a esperança. Virtude comprovada, que a Jerusalém traduz assim, se eu não me engano a Ave Maria também traz assim, algumas outras traduções trazem algumas variações. Virtude comprovada é a palavra dokimê, sabe, de dorimê? Aqui é dokimê. Dokimê tem um sentido, gente, muito claro, e eu tenho certeza, e é muito claro que esse sentido era o sentido que Paulo buscava. O sentido de dokimê é o sentido de caráter que foi aprovado por meio de um teste. Olha isso. O sentido aqui de virtude comprovada é caráter que foi aprovado por meio de um teste. Vamos então aqui olhar para a frase inteira de Paulo. Paulo está falando o seguinte, que a tribulação produz firmeza. A firmeza produz, então vamos lá, a tribulação produz firmeza, a firmeza produz caráter que foi aprovado por meio de um teste. Então, o que Paulo está dizendo? Que nós nos gloriamos na tribulação, ou seja, nós nos alegramos na tribulação. Por quê? Porque por meio da tribulação, nós ganhamos firmeza. E ganhando firmeza, nós ganhamos uma transformação no nosso caráter. O nosso caráter ele passa a ser um caráter aprovado diante de Deus. E o caráter aprovado diante de Deus, produz a esperança. E aí ele volta a falar de esperança. Então, resumindo até aqui, gente. Então, nós entendemos que os frutos da justificação, primeiro, a paz com Deus. Segundo, a esperança. E terceiro, caráter comprovado. A tribulação produz caráter comprovado. A tribulação forja o nosso caráter. E se você olhar para esses três frutos da justificação, você vai enxergar nesses três frutos as três virtudes teologais. Porque quando nós falamos de paz com Deus, nós estamos falando de fé. Por quê? Porque Paulo falou lá em cima. Paulo falou, justificados, pois, pela fé, temos a paz com Deus. Então, a paz com Deus está ligada à fé. A fé nesse sentido de dar acesso. Por quê? Porque é a fé que me dá acesso. Lembra a definição de acesso que eu dei aqui? A fé dá esse acesso. Então, a paz com Deus está ligada à fé. A esperança está ligada à esperança, que não tem muito mistério. E por fim, terceiro, nós temos o caráter comprovado. O caráter comprovado está ligado à caridade.
Por quê? Porque o que é um caráter comprovado, um caráter aprovado diante de Deus? Um caráter aprovado é o caráter de alguém que aprende a amar como Jesus ama. Então, ter um caráter aprovado é crescer no amor, é crescer na caridade. Então veja que os 3 frutos da justificação de Paulo estão, na verdade, são as 3 virtudes teologais: a fé, a esperança e a caridade. A fé, que é crer que nós temos esse livre acesso ao Pai, esse acesso tete a tete, cara a cara. A esperança de possuir a glória de Deus. E o caráter comprovado, que na verdade é aprender a amar como Jesus ama, né? Então nós temos aqui esses 3 frutos da justificação. E aí, a partir do versículo 5, Paulo ele começa, ele encerra a sua visão aqui sobre esperança e depois ele começa a falar sobre justificação. Então vamos lá. No versículo 5 ele diz: "E a esperança não engana, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito que nos foi dado." Então, essa esperança que Paulo fala é essa esperança filial que é promovida pelo Espírito Santo. Então é o Espírito quem interiormente revela a filiação divina, é o Espírito que interiormente traz consciência do amor de Deus, é o Espírito que testifica a verdade do Evangelho. Então essa esperança é uma esperança filial, fruto dessa ação do Espírito Santo. E aí agora a partir dos próximos versículos, Paulo ele começa a mostrar a gratuidade do amor de Deus e a irracionalidade do amor de Deus. Paulo ele demonstra que o amor de Deus não tem razão, é irracional. Ele começa a dizer, versículo 6, "Com efeito, quando éramos ainda fracos, ou pecadores, né? Cristo a seu tempo morreu pelos ímpios. Com muita dificuldade a gente aceitaria morrer por um justo, por um homem de bem, talvez se consentiria em morrer. Mas eis aqui uma prova brilhante do amor de Deus por nós, quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós." Então ele está dizendo isso, olha como o amor de Deus é racional. Até faz sentido morrer por alguém que é justo, que merece. Mas nós não merecíamos. E Cristo ainda assim morreu por nós, mesmo que nós não merecíamos. Quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. E aí no versículo 9 ele fala, "Portanto, muito mais agora que estamos justificados pelo seu sangue, seremos salvos por ele da ira." Então veja, que aqui Paulo reforça aquilo que eu falei um pouco mais cedo. Ele reforça a ideia de que justificação e salvação não é algo de um momento só. Salvação não é você ouvir o Evangelho, você aceitar o Evangelho, você levantar a tua mão e dizer, "Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador, eu te aceito como meu Senhor e Salvador." Ali pode se iniciar a justificação, pode se iniciar a salvação, mas não é naquele momento que a salvação acontece. A nossa salvação estará completa no dia em que o nosso corpo ressuscitar. Até lá nós estaremos sendo salvos, né? E é por isso que ele fala, "Fomos justificados pelo seu sangue, mas seremos salvos no futuro. Seremos por ele salvos da ira." Então justificação aqui ele traz no presente e salvação como um futuro. Por quê? Porque a salvação está acontecendo. Está acontecendo e vai chegar à sua plenitude no dia aí que nós formos glorificados com Cristo na eternidade. Mas um termo eu quero chamar a atenção. Ele diz que nós seremos por ele salvos da ira. O termo ira é uma expressão até engraçada quando você traz aqui para o grego, né? É a palavra orgai, tá? Orgai, né? Então a palavra orgai é a palavra ira. O sentido da palavra orgai é o sentido de raiva, ou de indignação ou punição infligida por alguém que julga. Então alguém que julga, que sente raiva, ou alguém que julga e que imputa ali uma punição. Esse é o sentido da palavra ira. Então, ira aqui para Paulo ele está fazendo uma referência ao dia da ira, ao dia do Senhor, a vinda do Messias, que julgará cada um segundo as suas obras. Então, Paulo está falando aqui do dia da ira, do dia do juízo, do dia da vingança do Senhor. Ai, Marcos, como assim dia da vingança do Senhor? Sim, dia da vingança do Senhor, né?
O livro do Apocalipse, eu nem ia tratar sobre isso, irmãos, mas vamos aproveitar porque é importante para você ter uma visão macro da Sagrada Escritura, né? Então, haverá um dia da vingança. Deus irá manifestar a sua vingança, a sua ira sobre os ímpios, né? E o livro do Apocalipse mostra isso muito claramente. Em Apocalipse 14, né, nós vamos ver um anjo aparecendo e gritando: temei a Deus e dai-lhe glória, porque chegou a hora do seu julgamento. E aí ele diz, um outro anjo depois aparece e diz, né? Se alguém adora a fera e sua estátua e recebe a marca a sua marca na fronte ou na mão, esse pecador, esse ímpio, vai beber também o vinho do furor de Deus, servido sem mistura na taça de sua ira. Olha, está dizendo que o ímpio, ele vai beber o vinho do furor de Deus, servido sem mistura na taça de sua ira. Será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e do Cordeiro. A fumaça de seu tormento subirá pelos séculos dos séculos e não terão descanso, dia e noite, aqueles que adoram a fera e a sua estátua, a quem quer que receba a marca do seu nome. Então, a Bíblia deixa claro que haverá o dia da ira. Haverá o dia da ira, né? E é isso que Paulo faz referência aqui. Ele está dizendo, quando ele diz que nós seremos salvos por ele da ira, é da ira de Deus. Nós seremos salvos da ira de Deus por Jesus Cristo. Que Deus nos permita, irmãos, realmente estar naquele grupo, né? Que será livre da ira de Deus, né? E aí ele continua, né? Depois de falar da ira, no versículo 10 ele continua dizendo: se quando éramos ainda inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, com muito mais razão, estando já reconciliados, seremos salvos por sua vida. Ainda mais, nós nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por quem desde agora temos recebido reconciliação. Então ele continua falando a respeito dessa reconciliação que acontece com Deus por meio de Jesus. E aí, a partir de agora, Paulo vai iniciar uma comparação entre Cristo e Adão. Então ele começa aqui uma comparação entre a figura de Jesus e a figura de Adão. Então no versículo 12 ele diz: por isso, como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todo o gênero humano, porque todos pecaram. De fato, até a lei, o mal estava no mundo, o pecado estava no mundo, mas o pecado não é imputado quando não há lei. Então a palavra que é usada aqui para pecado, né, no original grego, tem um sentido de errar o alvo. Quando Paulo diz que todos pecaram, Paulo está dizendo que todos erraram o alvo. Que alvo? Deus. Todos erraram o alvo do amor. Todos falharam em amar. Todos deixaram de amar. Todos são deficientes em amar. Por isso todos pecaram. Todos pecaram porque todos deixaram de amar. E aí no versículo 14 ele diz: no entanto, desde Adão até Moisés reinou a morte, mesmo sobre aqueles que não pecaram a imitação da transgressão de Adão, o qual é a figura do que havia de vir. Então aqui ele retoma essa ideia da universalidade do pecado, ou seja, toda a humanidade está suja pelo pecado, toda a humanidade está deficiente em amar. Todo ser humano nasce com a mancha aí do pecado. Versículo 15 ele continua: mas com o dom gratuito não se dá o mesmo que com a falta, com o pecado. Pois se a falta de um só causou a morte de todos os outros, com muito mais razão o dom de Deus e o benefício da graça obtida por um só homem, Jesus Cristo, foram concedidos copiosamente a todos. Então veja, Paulo retoma essa ideia de que em Adão nós temos um homem que é responsável pela pena de todos, e em Cristo nós temos um homem que é responsável pela salvação de todos. Então ele coloca aqui dois cenários antagônicos, o cenário de Adão e o cenário de Cristo, ou seja, Adão é aquele único que é responsável pelo pecado de muitos e Cristo é aquele único que é responsável pela salvação de muitos, né? No versículo 16 ele continua:
nem aconteceu com o dom, mesmo que com as consequências do pecado de um só. A falta de um só teve por consequência um veredito de condenação, ao passo de que depois de muitas ofensas, o dom da graça atrai um juízo de justificação. Então veja, aqui ele trata a respeito das consequências, a consequência de Adão e a consequência de Jesus. Enquanto a consequência de Adão é uma consequência de condenação, a consequência de Jesus é o dom da graça, que atrai um juízo de justificação. Enquanto em Adão todos são feitos pecadores, em Cristo todos são feitos justos. Então em Cristo todos podem se tornar justos, todos são justificados, transformados em justos. E Deus ele quer operar isso, irmãos, em nós, quer operar isso por meio da palavra, esse processo de justificação, de renovação interior, de transformação, de santificação. Versículo 17, ele continua: se pelo pecado de um só homem reinou a morte por esse mesmo único homem, muito mais aqueles que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão na vida por um só, que é Jesus Cristo. Então, Paulo ele diz que se a morte reinou por causa de Adão, se a morte reinou na história por causa de Adão, aqueles que recebem a graça reinarão na vida. Então ele traz essa oposição entre morte e vida. Ele traz essa oposição entre morte e vida. Existe um antagonismo entre Adão e Cristo. Em Adão você tem condenação. Em Adão você tem morte. Em Cristo você tem vida. Em Cristo você tem salvação, justificação. Então existe um antagonismo, né, entre Adão e Jesus. E aqui vamos entender um pouquinho dessa vida, tá? Mas para isso vamos ler o versículo 18. O versículo 18 diz: portanto, como pelo pecado de um só, né, de Adão, a condenação se estendeu a todos, assim por meio de um único ato de justiça, recebem todos os homens a justificação que dá vida. Só um parênteses aqui. O que é um ato de justiça? Ato de justiça é quando Jesus recebe a justiça de nossos pecados. Cristo é a justiça de nossos pecados porque ele recebe toda a justiça, toda a dívida. Ele é a justiça. Então, pelo ato de justiça da cruz, todos nós recebemos justificação que dá vida. O que é essa vida que Cristo nos dá por meio da cruz, por meio da justificação? Essa vida é uma palavrinha grega que nós podemos aí pronunciar como zoe, né? A zoe. Então, zoe é uma palavra grega que significa vida. Mas ela não tem apenas um sentido de vida presente, a vida que está acontecendo, e ela não tem um sentido apenas de uma vida eterna, uma vida futura. Zoe tem um sentido de vida presente e vida futura. A vida que nós recebemos de Cristo não é apenas uma vida para nós vivermos bem na terra, mas também não é apenas uma vida para nós recebermos os frutos, né, ou a alegria ou a salvação só lá na eternidade. Lembra do conceito de esperança? Uma esperança que está aqui, mas já está provando aquilo que está no futuro? O conceito de vida é muito próximo, de zoe aqui é muito próximo. Por quê? Porque é uma vida presente, mas também é uma vida futura espiritual. A vida que nós recebemos de Cristo é uma vida eterna, uma vida de salvação, uma vida de regeneração em sua vinda, em sua volta. Mas também é uma vida hoje. Hoje nós recebemos a vida de Deus. Hoje nós recebemos a vida de Cristo. Hoje a vida de Deus nos é comunicada por meio de Cristo e, portanto, se a vida é comunicada, a vida de Deus é comunicada, a santidade de Deus é comunicada, a glória de Deus é comunicada, o fogo de Deus é comunicado, porque nós recebemos vida de Deus. O zoe de Deus está fluindo da cruz até nós. E aí no versículo 19, já para encerrar esse capítulo 5, Paulo diz: assim como pela desobediência de um só homem foram todos constituídos pecadores, ele retoma aquela ideia de universalidade do pecado, assim pela obediência de um só,
todos se tornarão justos. Então, ele diz que o método de salvação é apenas um. O método de salvação é Jesus. O método de justificação é Jesus. Não é o meu merecimento, não é o meu ministério, não é a minha atividade pastoral, não são os meus rituais religiosos. O método de salvação é Jesus Cristo. Jesus Cristo. Glória a Deus, né, irmãos? Glória a Deus. E aí ele continua com aquela frase célebre que todos nós conhecemos, né? Sobreveio a lei para que abundasse o pecado, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ou seja, onde havia pecado, a graça fez muito mais. Na Vigília Pascal nós dizemos, bendita a culpa de Adão. Por quê? Porque a culpa de Adão de onde veio o pecado. Mas é por conta da culpa de Adão que nós podemos ter acesso a Cristo. E Cristo é muito maior que a culpa de Adão, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Irmãos, a torrente de vida e de graça que está reservada para nós em Cristo é muito maior que a do pecado. E aí, Paulo encerra o capítulo 5, dizendo, assim como o pecado reinou para a morte, assim também a graça reinará pela justiça para a vida eterna, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, mais uma vez, ele retoma o Zoe, né? O Zoe, a vida eterna, mas que não tem apenas o sentido de eternidade, também tem o sentido de vida presente. Irmãos, é isso. É isso que o capítulo 5 nos diz. Existem muitas coisas escondidas por trás das nossas traduções, né? Mas é isso que o capítulo 5 nos diz. Espero que esse ensino tenha te edificado. Peço que você coloque aí nos comentários o que você achou, o que você achou desse ensino, o que você achou dessa partilha, tá bom? Acompanhe os próximos vídeos, tem muito mais conteúdo vindo por aí. Tem alguns temas que eu particularmente estou ansioso para ver, gente, demais, né? Então acompanhe tudo, preste muita atenção em tudo. Não se esqueça de se inscrever, gente, no canal aqui da RCC. Aí embaixo aí do vídeo tem o botão de se inscrever. E debaixo do inscrever tem um sininho. Se você apertar nesse sininho ao lado do botão inscrever, você será avisado de todos os vídeos que nós postarmos por aqui, tá bom? Então, clique em inscrever, clica no sininho e eu te espero na próxima formação. Um outro irmão virá partilhar um pouquinho mais da palavra conosco. Amém, irmãos? Deus abençoe você. Muito obrigado por ter nos acompanhado. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe, meu irmão.